Um hospital de tradição e competência, atende a mais de 50 especialidades médicas, conta com tecnologia de ponta, laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas, com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos. Momento Saúde. Patrocínio Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos. No programa de hoje vamos saber um pouco sobre ultrassonografia vascular. No programa de hoje a gente mostra alguns serviços que não são próprios da Beneficência Portuguesa. Beneficência Portuguesa é um hospital com 210 leitos, com vários serviços próprios e alguns de serviços terceirizados, ou seja, empresas contratadas que estão dentro da Beneficência para dar suporte a todo esse complexo, É aí que nós vamos mostrar um pouco hoje. Por exemplo, a Angiocorpore, uma empresa com várias clínicas em Santos, uma empresa de renome, com excelente diagnóstico, é uma dessas empresas da qual vocês vão ver hoje no nosso serviço de ultrassom e alguns outros aspectos cardiovasculares. Temos também a Tomo Santos, é uma outra empresa também que tem em Santos e tem em São Vicente, que também faz o nosso diagnóstico por imagem. Por que isso? Por que a Beneficência não tem esse serviço? Porque a nossa preocupação maior é com a nossa finalidade fim. Um bom centro cirúrgico, um bom pronto-socorro, bons leitos, bom banco de sangue e uma boa dispensação de medicação. Essas são as nossas finalidades fins e alguns serviços nós podemos contratar, como vocês vão ver neste programa. Então isso também é um outro lado, um outro aspecto da instituição. O Dr. Fernando Soma fala sobre os serviços da Angiocorpore e também sobre ultrassonografia vascular. Olá, eu sou o Dr. Fernando Soma, sou médico da Angiocorpore, sou responsável pelo setor de ultrassonografia vascular, um dos serviços que a Angiocorpore oferece aqui dentro do Hospital Beneficência Portuguesa desde 1991. E a partir de 2001, a Angiocorpore tomou maiores proporções e abrangeu toda a parte além da área vascular, da área de cardiologia. Nós somos responsáveis por toda a parte de diagnóstico cardiovascular dentro dessa instituição, que abrange os métodos de diagnóstico, o teste ergométrico, o mapa, o Holter, a parte de ecocardiografia e a parte de avaliação cardiológica. Nós também somos responsáveis pela área de angiologia e cirurgia vascular. Os doentes internados pertencem à nossa equipe, sob os nossos cuidados. Nós fazemos a parte de diagnóstico que vai desde a parte da angiografia, que seriam os cateterismos vasculares, e também abrange a parte de ultrassonografia. Possuímos também uma equipe cirúrgica que presta assistência médica aos pacientes internados e realiza as cirurgias de urgência do setor. E dentro da área a qual sou responsável, a parte de ultrassonografia vascular. A parte de ultrassonografia vascular hoje é uma das áreas de maior importância dentro da nossa especialidade, porque é um método que possui uma grande acuidade diagnóstica, ou seja, ele consegue detectar grandes patologias e alterações nos pacientes que vêm procurar por nossos serviços. Além de tudo, é um método que possui um relativo custo não muito elevado e também não é um método invasivo, ou seja, não precisa de grandes preparos.
Então nós podemos, ainda com nossos aparelhos, ter uma mobilidade, ou seja, levar esses equipamentos para dentro dos CTIs, eventualmente centro cirúrgico e, em alguns casos mais raros, também para as nossas enfermarias. Então esse primeiro atendimento já dá uma noção diagnóstica ao médico que vai tratar desse paciente, né, do melhor tratamento que possa ser colocado para o paciente. Então, nos casos de uma trombose, no caso de um aneurisma, ou seja, doenças que possuem grandes proporções em termos de complicações, nós podemos estar atuando rapidamente e de uma maneira que não seja invasiva para o paciente. Além de tudo, nós oferecemos os serviços também ambulatoriais, ou seja, os pacientes que são associados ao convênio da beneficência possuem acesso aos exames com hora marcada, né, dentro da nossa instituição, com os mesmos serviços. Então, nos casos dos pacientes, em especial os pacientes vasculares, o ultrassom vascular se aplica a grande parte dessas patologias, né, que vão desde as varizes, que são as patologias mais comuns, né, até as doenças de obstrução arterial, obstrução das carótidas, que são responsáveis pelos derrames cerebrais, né, pelos derrames cerebrais, ou conhecidos também como acidente vascular cerebral, ou AVC. Então nós exercemos toda essa gama, né, de serviços para os nossos associados aqui na Beneficência. Bom, o ultrassom vascular ele abrange uma grande variedade de indicações hoje. Praticamente para todas as doenças vasculares a gente consegue ter utilização, porém as mais frequentes são as varizes. Dentro desse quadro das varizes, o ultrassom ele se encaixa como um método que vai auxiliar o cirurgião para que execute com a melhor maneira possível uma cirurgia. A gente sabe que às vezes o resultado ruim de uma cirurgia de varizes depende de um mau planejamento. E o ultrassom vascular ele se encaixa dentro do planejamento, ou seja, vai fornecer informações para o cirurgião, aquelas que ele não consegue acessar apenas examinando o paciente pelo exame físico. Então nós vamos avaliar se existem dilatações das veias, se existe obstrução dessas veias também. Então, em grande parte das doenças que afetam os membros inferiores, ou seja, as pernas, a utilização do ultrassom vascular é de extrema importância, porque vai avaliar se existem doenças arteriais que possam estar obstruindo a passagem do sangue ou, eventualmente, doenças venosas que estejam também com dilatações ou obstruções no retorno desse sangue dos pacientes que procuram os nossos serviços. Outra grande indicação é na utilização hoje da avaliação das artérias carótidas e vertebrais, que são artérias do pescoço, que hoje a gente sabe que os cardiologistas têm procurado mais esse tipo de exame. Por quê? Porque sabem que a obstrução, ou seja, o espessamento da artéria carótida, ela implica diretamente num risco mais aumentado dos eventos cardiovasculares, que seja o infarto do miocárdio. Então, às vezes, o primeiro sinal de um perigo, de um risco cardiológico, é o espessamento dessa artéria, que é facilmente acessada no exame de ultrassom vascular. E ela serve também para prevenção do derrame cerebral, ou seja, o derrame às vezes se faz pela obstrução dessa artéria que nutre o cérebro. Então, o exame acessando facilmente pelo pescoço, a gente consegue ver se tem obstrução ou não e, eventualmente, intervir com procedimentos cirúrgicos, né, ou endovasculares através de cateterismo e salvar esse paciente de ter um derrame ou qualquer problema mais sério futuro. Dentro do ambiente hospitalar, uma das maiores preocupações para os pacientes e para os médicos que acompanham é a detecção da trombose venosa. Por quê? Porque a trombose venosa é uma formação de um coágulo nas veias dos membros inferiores, porém com maior risco não pela localização na perna, mas e sim porque esse coágulo ele pode se fragmentar e migrar, ou seja, pela circulação e parar no pulmão, dando um quadro muito grave que é chamado de embolia pulmonar, que em alguns casos é até fatal. Então o que acontece? Muitos pacientes que têm as pernas edemaciadas, inchadas, com dores
né, sem uma localização muito precisa. Então, às vezes, o paciente fica naquela dúvida se ele tem ou não uma trombose. E o ultrassom consegue com facilidade e com grande acuidade certificar que esse paciente tem ou não um quadro de trombose e, se tiver, já orientar o paciente para que ele seja instituído um tratamento de imediato, diminuindo os riscos dele ter essa terrível complicação que é a embolia pulmonar. E veja agora quem chegou na Benemater. É a maternidade digital. Dicas de nutrição. Quinoa. Com ômega 3 e ômega 6, a quinoa auxilia na prevenção das doenças cardiovasculares. Possui aminoácidos, vitaminas A, B, C e E, além de proteínas, o que o torna um alimento altamente nutritivo. Auxilia no controle dos sintomas da menopausa e também é uma aliada no combate à osteoporose. Como boa fonte de fibras, pessoas que praticam exercícios físicos ou estão em dieta podem utilizá-la, pois auxilia na saciedade e é como uma fonte de energia. Momento Saúde. Patrocínio: Sociedade Portuguesa de Beneficência. Hospital de todos os planos. Um hospital de tradição e competência. Atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologia de ponta, laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas, com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência, hospital de todos os planos.